Olá, pessoal, como vão? Tudo bem? Turma, agora eu vou corrigir, então, os exercícios do anexo 2, tá? Então, olha só, esse exercício, ele fala especificamente sobre o gráfico da função exponencial. Então, vamos lá? Galera, na primeira atividade, ela vai dizer para nós o seguinte: o gráfico que pode representar a função y igual a 5 elevado a x é qual? Bem, primeira coisa que nós devemos notar, né, e relembrar é que o quê? O valor da base vai indicar qual é o comportamento do gráfico. Aí todo o gráfico da função exponencial, ele vai ser um gráfico crescente ou decrescente, tá bom? Então, nesse caso, observa bem, a base que nós temos aqui dessa função é o 5, né? Então, aqui, tranquilamente, a gente já consegue observar, e observando a questão da regra, que diz o seguinte: toda vez que a base da função exponencial for maior do que 1, esse gráfico ele vai ter um comportamento crescente. Então, por base nisso, fica bem tranquilo, né? Vamos olhar aqui, então, dentre as opções, a gente já consegue perceber que a A está fora. Por quê? Isso aqui não é um comportamento de gráfico de função crescente. Vamos na B? A B também não tem nada a ver com uma função crescente. Nos resta apenas agora C, D e E. Essas todas são funções com gráficos crescentes. Olha só, ele, né, fazendo a observação sempre da leitura da esquerda para a direita. Então, ele está subindo, ele está crescendo, né? Olhando da esquerda para a direita, ele está crescendo em as três situações. Porém, vamos observar uma coisa: 5 elevado a x. Então, eu pensar o seguinte: se eu colocar um número ali, atribuir um valor para x, será quais são seus resultados? Então, vamos pegar aqui nos gráficos e vamos observar o seguinte, que na letra E, se o x valer menos 10, opa, desculpa, se o x valer menos 2, o resultado vai dar menos 10. Se fôssemos calcular aqui, teríamos 5 elevado a quanto? A menos 2, né? E aqui, ó, já automaticamente, sem precisar de muita resolução, a gente vai ver que por regras da potenciação, qualquer número elevado a um expoente negativo, ele vai ser a inversão na forma de fração. Então, se era 5, vai ficar 1 quinto elevado ao quadrado. 1 quinto elevado ao quadrado é 1,25 avos. Então, nesse caso, já dá para saber que não tem nada a ver aqui com menos 10, tá? O resultado já de cara, já vamos saber que é um valor o quê? Menor do que zero. Onde vai dar menos 10? Então, está fora a letra E. Letra C e D. Se valer 2, vamos pensar o seguinte: 5, então no caso aqui seria 5 elevado ao quadrado, né? Se o x tiver um valor igual a 2, igual está indicando aqui a letra D, então é 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado, gente, é o quê? 5 vezes 5, que dá 25. E ele está dizendo para nós aqui que quando o x vale 2, o y, né? Ou seja, o resultado de y, a resposta vai ser 50, e não é 25. Então está fora. Então já de cara a gente já sabe que o resultado correto é a letra C. Por quê? Porque aqui 5 elevado a 1, nesse caso aqui, ó, que a gente observou aqui está falando que o x vale 1. Quando o x valer 1, o y tem que valer quanto? O resultado tem que dar 5. Então seria, se x vale 1, então é 5 elevado a 1. Se todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 5 elevado a 1 é o próprio 5. Perfeito. Então, tá aqui. Resposta correta, alternativa, letra C. Tá bom? Vamos partir para o próximo, então, aqui. Deixa eu só apagar aqui o nosso quadro. Na questão 2, galera, ela vai dizer para nós exatamente o seguinte. Olha só. O gráfico da função 2x 2 elevado, desculpa, 2x não, né? Perdão. 2 elevado a x menos 2, aí temos as opções. Ele intersecta, ou seja, ele vai cortar, né? Ele vai intersectar, cortar, passar, né? Pelo eixo x no ponto 1 e 0, no ponto 0 e 1, no ponto 2 e 0, no ponto 0 e menos 2, ou não vai passar, né? Pelo eixo x, né? Não vai intersectar, não vai cortar. Se fosse uma função
totalmente exponencial, essa aqui a gente chama de função tipo exponencial. Por quê? Porque aqui, dentre as regras, né, relembrando, a função para ser classificada como exponencial, a base tem que ser um valor maior do que zero e diferente de 1, e o expoente tem que estar aonde? Na incógnita. Porém, ele tem um acréscimo aqui que é o menos 2. Isso vai fazer com que essa função... Tá, e quando a função tem essas características apenas, ela geralmente não intersecta o eixo x, ou seja, ela vai sempre passar próximo do eixo x, mas ela nunca vai passar para baixo. Ela vai dar um rasante aqui, mas ela sempre vai ficar por cima, sem tocar o eixo x. Porém, por causa daquele menos 2, isso pode ser diferente. Vamos fazer o seguinte, sugiro que coloquemos alguns pontos e calculemos, né, para que possamos ter uma visão dentro do gráfico aqui que eu coloquei, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos jogar alguns valores, nesse caso aqui, para x, tá bom? Vamos colocar aqui o x valendo 0. Se o x vale 0, então é 2 elevado a 0 menos 2. Calculando tudo isso aqui, 2 elevado a 0 dá 1, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1, menos 2, a resposta vai ser menos 1. Então, a coordenada vai ser o seguinte, primeira coordenada, quando o x vale 0, o y vale menos 1. Tá, vamos pegar outro valor. Agora vamos considerar o x valendo 1. 2 elevado a 1 menos 2. Então, todo número elevado a 1 é igual a 2, 2 menos 2 dá 0, né? Então, quando o x vale 0, a coordenada vai ser 1 e 0. Vamos pegar mais 2 pontos aqui, ó. Vamos avançando. Vamos supor que o x tem um valor, né? Considerando o x com valor igual a 2. 2 elevado ao quadrado, menos 2, é 4 menos 2. E 4 menos 2 dá 2. Então, eu vou ter o ponto 2 e 2. E para finalizar aqui, para ficar melhor a visão no gráfico, vamos considerar o x igual a 3. 2 elevado ao cubo, então, menos 2 vai ser, 2 elevado ao cubo é 8, né? Porque é 2 vezes 2 vezes 2. E aí nós temos 8 menos 2. 8 menos 2 dá 6. Então, o par ordenado vai ser 3 e 6. Vamos ligar aqui, vamos observar isso aqui? Olha só. Se o x vale 0, o y vale menos 1. Então, o ponto vai estar onde? No próprio eixo y. Né? Então, vai estar lá no menos 1. Quando o x vale 1, o y vale 0. Então, vai estar também no próprio eixo, no caso, no eixo x. Tá? E esse aqui é o ponto importante. Ó. Observe o seguinte. Se o x valer 1, o y obrigatoriamente tem que valer 0. E está vendo que ele está exatamente na reta do eixo x. Então, quer dizer que essa curva exponencial ela vai realmente cortar ali. Por quê? Quando eu ligar o outro ponto, 2, 2, que é o x valendo 2 e o y valendo 2, ele está subindo, ele está crescendo, né? E o último ponto, 3 e 6. 3 para x e 6 para y. Nem tem aqui, mas vamos supor que está lá em cima. Ligando isso tudo, nós teremos, então, uma função exponencial com a curva exponencial crescente. E olha só, ela está cortando o eixo, né? Ela está cortando o eixo x, sim, e no ponto Q, 1. Então, para que isso aconteça, a resposta vai ter que ser a alternativa letra A, tá bom? Letra A aqui. Por quê, gente? Letra A por quê? Porque nesse caso aqui, para ele intersectar igual está aqui, o x tem que valer 1 e o y tem que valer 0, para que o ponto, para que, né, essa coordenada esteja exatamente no eixo x, beleza? Vamos para o próximo. Próxima questão, ela vai nos dizer exatamente o seguinte. O gráfico que melhor representa a função 2 elevado a x, definida, né, nos números reais, né, com exceção, no caso aqui, do 0. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, nós vamos observar e vamos relembrar o seguinte. A base é um número que, gente? A base ali é quem? É o 2, né? Se a base é 2 e é um número que maior do que 1, que a regra fala, se a base, né, se a base, que é representada pela letra A, for maior do que 0, então essa função, obrigatoriamente, ela é crescente. Então, se ela é crescente, o que vai acontecer? Já vamos por eliminação? A alternativa A não é função crescente, esse gráfico aqui é de uma função decrescente. Aí nós sobramos, a C também não tem nada a ver com a função crescente. E a letra D também não é uma função crescente, ela não tem esse comportamento de decolar, né, do avião decolando. Então, só sobrou para nós aqui a alternativa B, tá? A B, então, é correta, porque a B é uma função
crescente. Muito tranquilo essa aqui, né? Era mais por exclusão mesmo e saber a propriedade que indica que a regra, né? Para identificarmos uma função crescente ou decrescente. Bom, questão 4. Partindo para a questão 4, nós temos o seguinte. Na questão 4, ela fala, o gráfico que melhor representa a função. Agora, ó, 1 meio elevado a x. E aqui vai dizer o seguinte, quando toda vez que a função é maior do que 1, ela é crescente. E toda vez que ela estiver entre 0 e 1, ou seja, na verdade, entre que ela for maior do que 0 e menor do que 1, então está entre 0 e 1, essa função será decrescente. Então, toda vez que o valor da base é um valor que é maior do que 0 ou menor do que 1, então sempre vai ser um valor começado com 0, 0, alguma coisa, né? Essa função será decrescente. E aqui, então, vamos já por exclusão fazer o seguinte, quais funções aqui não são decrescentes? Essa aqui é uma função crescente, está fora. Essa aqui não é função crescente, né? E muito menos decrescente nesse sentido, tá? Tá fora, muito menos essa aqui. Então, resultado da função decrescente ali também é a alternativa B, tá bom, pessoal? Então, B é a nossa resposta porque ela é uma função decrescente por exclusão e só apenas observando as regras as regras que são colocadas para uma função exponencial, nós já temos aqui, então, a resposta, tá bom, galera? Respondido aqui, então, né, finalizamos nossa correção aqui. Espero que tenham entendido e gostado. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.